Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer à ERJ pela oportunidade. Hoje nós vamos falar de transição de governo. Esse ano eleitoral é um ano atípico. Nesse ano, vários cuidados devem ser tomados, diferente de em outros anos. O controle, o rigor deve ser maior, né? A transição de governo estadual, ela descaracteriza, ela altera toda a estrutura do ente federativo, do governador ao fiscal da obra, né? Então é importante que uma maior vigilância nos contratos de obras públicas sejam realizadas. Por quê? Porque vários são os efeitos nefastos nos contratos, né? Aquela expectativa de lucro que você teria, ela pode ser mitigada com as ações do governo. Isso nós vamos ver ao longo do curso, né? Então, a transição de governo, vamos iniciar agora falando já o que é a transição de governo. A transição de governo é a alternância de poderes. Com o processo eleitoral, um novo gestor público vai assumir aquele cargo. E muitas das vezes, esse gestor público ele pode ser oposição ou não ao governador sucedido. Sendo oposição, há um conflito muito grande, porque muitas das vezes o político ele trata seu opositor como inimigo e não como adversário. Adversário é aquele que ele pode concorrer contigo, mas você o reconhece. A legitimidade dele participar daquilo. Já o inimigo não. Você quer destruí-lo, você quer aniquilá-lo. E com esse pensamento pode afetar os contratos de obras públicas. Esse pensamento afeta por quê? É no teu contrato que ele vai auditar, tentar encontrar erros para poder imputar responsabilidade ao gestor sucedido. E você sofre essa consequência. Você, quando eu falo, o empreiteiro. Porque o seu contrato sendo fiscalizado e tendo alguma vulnerabilidade, você será responsabilizado junto com o político sucedido. Então, esses cuidados que devem ser tomados no ano eleitoral, para que uma transição de governo não venha afetá-los com responsabilidades, suspensão do contrato, não pagamento de resto a pagar. Esses cuidados são primordiais neste ano. Nós vamos ver várias espécies, da licitação à execução, né? Então, agora, nós vamos começar a falar, de fato, o que é uma transição de governo e seus impactos, né? A transição de governo é o intervalo da eleição, do certame eleitoral, até o fim do mandato, iniciando dia 1º de janeiro. Imagine só, um governador assumindo seu cargo no dia 1º de janeiro, ele precisa saber quais os médicos que estarão naquele dia, no dia 1º, trabalhando, a Defesa Civil, o Corpo Bombeiro, a Polícia Militar. Então, nesse período da eleição até a posse do novo mandatário, ele precisa conhecer esses dados, né? Esses dados são os estudos técnicos. Dentro desses estudos técnicos estão a análise dos seus contratos. Vamos supor que você esteja fazendo uma obra na orla de Copacabana. No dia 1º de janeiro, essa obra tem que estar pronta, porque vai ter o Réveillon. Então, como vai estar pronta, se o novo sucessor, o novo governador, ele precisa ter ciência disso e saber que o dia 1º de janeiro tudo correrá na sua normalidade, sem uma intervenção de obra naquele local. Então, esse é o risco que se corre do seu contrato, de repente, ser suspenso, né? E de você ser punido por não ter terminado aquela obra. O rigor do novo gestor é muito maior, porque ele não conhece o contrato, ele não conhece o que aconteceu naquela obra, e ele pode, naquele momento, te punir até injustamente.
Por isso é importantíssimo tomar muito cuidados com os riscos que a transição de governo traz, tá bom? O que pode seguir e o que vira risco, né? Primeiro, suspensão dos contratos para auditoria. Isso é comum acontecer. Então você já pode prever que poderá haver uma descontinuidade na prestação de serviço no início de mandato, né? Tu imagina, uma obra que você vinha executando no mês de dezembro com todo vapor, você tinha lá 100 funcionários, chega em janeiro, ela pode ser suspensa até março. Isso vai gerar demissão, férias coletivas, um custo inesperado. E esse custo afeta o quê? A tua taxa de remuneração. Então, todo esse cuidado tem que se ter. Então, o teu cronograma financeiro deve se pautar já com expectativa de uma possível suspensão de contratos, seja por falta de orçamento, seja por razões de auditoria. Nesse ponto, que em dezembro deve se destacar se de fato há orçamento para a execução daquela etapa. Não antecipar etapas sem orçamento. Se você antecipa etapas, você vai correr risco de no outro ano você não receber, e isso em resto a pagar pode sofrer parcelamentos ou até inadimplência. É o calote público. O governo sucessor não paga as obrigações do governo sucedido. Isso é uma prática nefasta no Brasil, porque eles aproveitam esse orçamento para realizar os seus programas de governo, mas esquece o programa de Estado, que é a segurança jurídica dos contratos administrativos, especialmente os contratos de obras públicas. Situações de alto risco, né? Nós podemos elencar aqui licitações publicadas à véspera da transição, tem que ver se de fato tem orçamento para a realização desse processo, se está no plano contratual anual, projetos sem previsão orçamentária, obras não prioritárias ou sem urgência comprovada, não entrar em emergencial que vocês identifiquem que aquela emergência não seja de fato essencial, contratos com valores elevados sem lastro financeiro. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver mais adiante que no ano de processo eleitoral, não, no segundo quadrimestre em diante, tá, as licitações elas só podem ocorrer com disponibilidade de caixa. Há um mito que se diz, não se pode licitar nos 2 últimos quadrimestres do ano eleitoral. Não, não é isso. Pode licitar, desde que tenha disponibilidade de caixa. São 2 exceções. Ter disponibilidade de caixa total, orçamentária e financeira, ou a obra ser concluída dentro do próprio ano, até dezembro. Aí só um empenho basta. Nesse caso, você correrá risco de ser responsabilizado por eventual inadimplência se você participou de uma licitação que não tinha disponibilidade de caixa. É importante se verificar isso. Como se verificar isso? Isso não vem no edital. Isso não vem em termo de referência. Isso é uma consulta ao processo instrutivo da licitação, que faz parte da fase interna, antes da publicação da licitação. Então, nesse período, como eu falei lá no início, você precisa ter mais cautela e ir ao órgão, ou se o processo for eletrônico, verificar essa disponibilidade de caixa. Não adianta no futuro reclamar de inadimplência se você assumir um risco desnecessário. Tá? Outro cuidado que a gente vai ver agora com relação ao período eleitoral é a cautela com publicidade e inaugurações. Né? Nós temos alguns momentos da obra, principalmente no seu encerramento, na entrega da obra, que
que o gestor público, o político, óbvio, quer captar aquele benefício, né, eleitoral, que ele vai inaugurar a obra. É mais do que justo isso. Porém, o empreiteiro tem que tomar cuidado. Ele tem que ser neutro, ele não pode participar ativamente dessa inauguração e ele deve preservar a impessoalidade daquele bem, objeto da obra, que está sendo entregue para a sociedade. A propaganda eleitoral cabe ao político, não cabe de maneira nenhuma ao empreiteiro. O empreiteiro é um executor de uma prestação de serviço que resulta num benefício para a sociedade. Ele não é um instrumento político. Então, essa cautela, por quê? Porque pode ser responsabilidade por crimes eleitorais, por desvios de condutas e, por que não, em alguns casos, dependendo de sua conduta, até atos de criminosos mesmo e de crimes de improbidade administrativa. Crime não, atos de improbidade administrativa. Então é importante que o empreiteiro tenha uma postura neutra nesse período. Ele pode ter sua ideologia, ele pode até mesmo fazer doações para a campanha, como isso é permitido em lei, mas ele não pode, de maneira nenhuma, no seu contrato de obra pública, direcionar para uma propaganda eleitoral. Tá? A sua atitude, sua conduta deve ser neutra. Apenas um executor de um serviço que ele foi contratado. Vamos agora falar dos aditivos, reequilíbrios e custos. Essa é a parte mais sensível. Quando eu iniciei a nossa exposição, nós falamos sobre a maior cautela nas evidências e documentações. É importantíssimo que todos os seus relatórios de execução, como diário de obra, relatório fotográfico, todos os registros que vocês tenham de execução da obra, estejam primorosamente arquivados e organizados. Por que isso? Porque, como foi dito, é uma nova gestão, é um novo fiscal que vai fiscalizar a sua obra, que vai te supervisionar. Com certeza, ele vai ter um outro olhar. O teu contrato, ele muda de dono. Antes era uma pessoa, agora é outra. Ah, mas eu contratei com o Estado. Sim, você contratou com o Estado. Mas quem te fiscaliza é um ser humano. E ele tem que tomar cuidado com a responsabilidade que ele está assumindo. Ele não sabe o que o outro fez lá atrás. Será que o outro foi negligente? Ou foi muito exigente? Então é necessário que esses registros documentais estejam devidamente organizados dentro da sua empresa. E muitas das vezes necessárias as notificações para poder embasar o processo administrativo para quando ele for analisado pelo novo gestor público, ele seja uma visão ótica, uma visão perfeita e escorreita da execução daquele contrato, de cada fase da obra. É importante que o novo gestor, ao analisar, ele perceba que aquelas evidências são inequívocas. Que ele não possa ter subterfúgio para suspender os seus contratos. Ou até mesmo querer te punir por algo que você fez corretamente. Se você não tiver como provar, ele poderá te punir. Até pela segurança dele, pessoal. Ele vai ter que te punir, porque você não evidenciou a execução corretamente. Então, todo lastro de execução, nesse período eleitoral, deve ser maior do que o de costume. Por isso que nós falamos que é um momento atípico. Tá? Vou falar aqui sobre os termos aditivos. Já falamos aqui, documentar
extensivamente a justificativa técnica, apresentar parecer de engenharia. Um aditivo sem motivação, sem justificativa, é a isca, é o subterfúgio que todo novo fiscal tem para se proteger. E, por fim, suspender teu contrato. Então, é necessário que qualquer aditivo ele esteja justificado e modificado por pareceres técnicos. Por que nós tivemos que alterar aquele contrato? Na ciência da engenharia, era necessário mudar aquele escopo? Era necessário mudar aquele método? Isso tem que estar evidenciado, extremamente organizado, para que no momento certo, você sendo interpelado, você possa comprovar que aquele aditivo era necessário. Ah, mas o aditivo é de supressão, não é de acréscimo, não importa, porque a supressão também pode trazer dano ao erário. Comprovar a imprevisibilidade de eventos que geram necessidade. Garantir que valores estejam compatíveis com o mercado. Bom, mas isso eu tenho que fazer sempre. Tem que fazer sempre. Mas nesse período você tem que ter um cuidado maior. Você tem que deixar isso guardadinho, separadinho e, quando necessário, juntado no processo administrativo para justificar aquele aditivo. Tá bom? Todos os pedidos de reequilíbrio nesse período são analisados com rigor muito maior. Né? Por que o reajuste eu vou ter que pagar no momento que eu acabei de entrar no governo? Por que você está me pedindo isso agora e não pediu antes? Essa é a primeira pergunta do novo gestor. Então é necessário que notifique, quando justificado o reequilíbrio econômico-financeiro, faça imediatamente. Não espere. Vou esperar, sabe? Ano que vem vai mudar o professor, esse professor é menos rigoroso. Vou pedir esse fiscal agora não, vou esperar. Não façam isso. Cada fato jurídico tem seu tempo certo. Então é importante que vocês peçam com forma, como eu falei, de forma criteriosa, com pareceres técnicos substanciados, mas faça o seu tempo e a hora. Porque o novo gestor precisa de segurança. Nesse momento, reafirma a necessidade desses critérios rigorosos, mais rigorosos do que vocês costumam ter no dia a dia de vocês. É um período delicado que pode trazer muito prejuízo para vocês. No próximo slide, nós vamos falar sobre obras paralisadas e retomadas, responsabilidades e provas. Né? No caso de uma obra ser paralisada no novo mandato, após a transição, já no novo mandato, é importante a notificação imediata, para que não fique dúvidas qual possíveis prejuízos causados com mobilização e desmobilização no contrato de obra. Tá? Registro fotográfico de tudo que está naquele momento. Se puder, faça esse relatório antes da posse, antes de iniciar o novo mandato, para que, quando o novo gestor assumir, ele ter ciência e você ter prova de como você deixou aquela obra. Né? Diário de obras detalhado. Importante nesse período detalhar determinação de suspensão, determinação de alteração, determinação de dilação de prazos, período chuvoso. É importante que o diário de obra seja bem detalhado. É onde o engenheiro residente da obra deve se debruçar para dar segurança na execução de uma obra, de um contrato público. Tá? É importante esse diário de obra ele ser bem detalhado. E o protocolo de retomada é você formalizar toda a mobilização e desmobilização, né,
demonstrando o status quo e o que vai ser feito daqui para frente, com um novo cronograma, com novas adequações. E agora, nós vamos falar sobre os mitos que existem, né, na transição de governo. Eu vou falar o mito e a realidade para vocês. É proibido licitar no último ano de mandato? Não, não é proibido. Você pode licitar, como eu falei, desde que tenha disponibilidade de caixa ou o objeto se encerre até no mesmo período eleitoral, no ano eleitoral. Obras podem ser inauguradas no ano eleitoral? Pode, né? Elas podem ser, tá? Mas devem ser eventos técnicos, administrativos, e não propaganda eleitoral. E, como eu disse, a postura do empreiteiro deve ser neutra. Todos os contratos serão revistos pela nova gestão? Bom, os contratos, em tese, eles são válidos, mas podem ser revistos. Não quer dizer que todos vão ser revistos, mas eles podem ser revistos até pelo Instituto da Autotutela do Gestor Público. Aditivos são automaticamente glosados na transição? Não, não são automaticamente glosados. Porém, eles vão ser analisados. E para que não sejam glosados, precisam estar consubstanciados com documentos inequívocos, pareceres técnicos, relatório fotográfico, como nós falamos. E agora, o que deve acender o alerta, né? Esse é o nosso slide final. E o alerta deve estar aceso para quê? Para aquelas obras que têm orçamento impreciso, nós temos prazos imediatos de início ou de entrega, ausência de dotação clara, dotação orçamentária tem que ser assertiva, exigências restritivas, projetos incompletos e publicação apressada. O que é publicação apressada? Você participar de uma licitação no mês de dezembro sem dotação orçamentária total. Participa da licitação em dezembro, final de período eleitoral, com a dotação parcial. Você já está correndo risco. É evidente que questões práticas também devem ser um alerta. Por exemplo, isso ocorre às vezes por necessidade, não é por má fé, por alguma necessidade. Você executar algum serviço antecipadamente do cronograma sem ter a cobertura total orçamentária. Ocorre, por exemplo, você comprou esquadrias, você compra em larga escala, aquelas esquadrias são entregues na sua totalidade, mas no cronograma você faria a implantação 30% no ano eleitoral e os outros 70% no outro ano. Para você, como você já tem aquele material, e para você é muito mais vantajoso aplicá-lo de imediato, porque você comprou em larga escala, você não comprou só 30%, você vai aplicar e vai fazer a instalação dessas esquadrias. Você vai estar correndo risco de 70% cair como resta a pagar. E, numa eventual auditoria, de dizer que você executou serviço sem o prévio empenho. Então, esses cuidados tem que ter. A gente sabe que operacionalmente isso às vezes é muito mais vantajoso, mas infelizmente o contrato administrativo ele é eivado pelo rigor, né, formal. E aí a obra, como diz, né, a obra é a realidade, o contrato é abstrato. Então você tem as contingências ocorridas numa obra que você tem que tomar cuidado para que elas não ocorram nesse período eleitoral. Então você deve se preparar, como nós falamos isso lá no início, para esse período, para que essas contingências sejam mitigadas, não ocorram nesse período, porque senão você vai correr risco de se deparar com uma suspensão, não pagamento,
ou parcelamento. Nós temos exemplos de parcelamento de resto a pagar em 10 anos sem juros e atualização financeira. Então, o Estado, ele, para se proteger, e por falta até mesmo de recursos, ele deixa de cumprir obrigações passadas do gestor sucedido. Ainda mais se ele for o inimigo do sucessor. Se ele for só um adversário, ele vai reconhecer a legitimidade daquele que o sucedeu, seu sucedido, perdão, e vai dar credibilidade ao seu contrato. Se ele tratar como inimigo, ele não, mesmo que o seu contrato seja tenha mais crédito possível, ele não vai dar credibilidade. E aí você vai correr risco se você não tiver como provar alegações infundadas. Então, é nesse contexto que a transição de governo, você se depara num momento muito crítico para quem executa obras públicas. É nesse momento que você precisa ter segurança documental e estratégia na execução de seus contratos, para que você, no próximo ano, não esteja descapitalizado por uma inadimplência, tem que achar a palavra certa, uma inadimplência ocorrida por má gestão. Né? Mas a gente sabe que pode ocorrer por outros motivos. Então, é isso, pessoal. Vou abrir as perguntas. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Doutor Gilmar, então, em primeiro lugar, muito obrigado, a palestra foi muito elucidativa, mas primeira pergunta é, aquela reserva que o gestor vai se comprometer na licitação nos quadrimestres seguintes, nos últimos, né? Ele tem que se comprometer com o orçamentário e com o financeiro ou só com o orçamentário? Obrigado pela pergunta. Doutor, nesse momento, a dotação ela tem que ser de disponibilidade de caixa. Então, quando você fala de disponibilidade de caixa, você está falando de orçamentário e financeiro. Né? Muitas pessoas associam que o empenho tem a garantia do financeiro, mas não tem. Porque o empenho, ainda que ele tenha que ter financeiro naquele momento, mas esse financeiro não está vinculado. Você precisa realizar receitas para você poder implementar aquele empenho. Então, você pode empenhar. Hoje você tinha recurso financeiro, mas teve uma contingência. E aí você não tem toda a arrecadação para investir. Você investe, executa um contrato de acordo com o que você vai realizando de receitas. Né? Então, pode ter uma contingência, né, que vai basear um não pagamento, o não implemento de um empenho. Nesse caso, não. Nesse caso, tem que ter o financeiro vinculado e reservado. Doutor Gilmar, a questão da publicidade aí, durante o período eleitoral. As empresas, enfim, elas fazem obras públicas grandiosas, de grande destaque, etc. Assim, queria saber se um certo limite, assim, a logo da empresa não pode aparecer, o empresário não pode aparecer, nada pode aparecer e só o político pode ir lá inaugurar. Percebe? Assim, qual é esse limiar, se é que existe? Doutor, como eu falei anteriormente, a postura tem que ser neutra. Ele pode ir na inauguração, é uma realização da empresa dele. Ele pode, muitas das vezes, o político citar, parabenizar pela atividade exercida da empresa, do empreiteiro. Isso pode acontecer, não há nenhum impedimento. Ele não pode fomentar. Né? Ele, no site da sua empresa, ele fazer lá a propaganda que o deputado, não sei o que, realizou aquilo ali. Né? Na verdade, no site dele, ele vai colocar que ele executou uma obra e relacionada a um contrato administrativo. Né? Então, a emenda parlamentar
Isso aí não. É uma atividade neutra. E muito menos é, com seus próprios recursos proporcionar a estrutura da inauguração, se não tiver no contrato, né? Palanque, cantores, enfim. Não, não pode. Ele bancar não pode. A não ser que tenha isso no contrato, em sua planilha orçamentária. Se não tiver, não pode. Tá? Ele estará inserido no contexto aí de crime eleitoral. Doutor Gilmar, é o seguinte, essa questão acho que é mais delicada. Nesses 2 últimos quadrimestres, o desespero do empreiteiro é muito grande para, enfim, conseguir o que ele puder conseguir nos contratos. Então, assim, a pergunta é, pode ser feito reajuste ou tem que ser feito somente reequilíbrio do contrato nesses 2 últimos quadrimestres? Nesses 2 últimos quadrimestres, o reajuste, né, ele se opera normalmente. Se o termo, né, do final do contrato, ele, ele se encerra dentro desse período, automaticamente tem que ser reajustado o contrato. A revisão contratual, né, que se chama a, você tem a revisão, a readequação e o reajuste. Né? Nesse nosso caso de obras públicas, quase não se tem a repactuação, a readequação por conta de convenções coletivas. Mas a revisão contratual ela pode se operar nesse momento. Né? Um aumento imprevisto, uma pandemia, né? Enfim, algo que você tem que fazer, operar uma revisão do contrato, baseado inclusive na teoria da imprevisão. Nesse caso, pode ser feito nesse período, não tem nenhum problema. No entanto, por proteção, é muito raro, a não ser se tiver uma urgência, isso ser definido nesse período. Né? Porque eu estou saindo e estou aumentando o teu contrato. Quer dizer, o fiscal que está aqui nesse momento, ele fica com o pé atrás. Né? E aquele que vai chegar, ele também pode fazer, mas ele precisa do quê? Das evidências documentais inequívocas que eu falei lá atrás. Né? Então, nesse período pode haver reajuste, pode haver revisão para reequilíbrio financeiro. No entanto, é necessário, primordial, toda essa documentação já falada lá atrás. Doutor, uma dúvida que eu tenho a respeito das obras é que cada município ou até mesmo alguns órgãos do estado, eles adotam os próprios sistemas eletrônicos de contratação. Alguns são CRI, CRJ, outros têm os próprios portais, outros também tocam a obra por meios físicos. E muitas vezes quando eu vou analisar uma obra que está com um desconto acima de 25% para entender aquilo ali, eu vejo que a documentação ela existe ali numa linha do tempo, mas você não tem acesso à documentação. Ele diz que teve uma medição, mas você não consegue ver o anexo. A transparência, no caso, seria, digamos assim, ela não é muito acessível a um cidadão comum que quer olhar ali aquela obra ou a um fiscal que queria, no caso, olhar aquela contratação. Essa obra, essa contratação, ela pode correr o risco de ser parada por conta disso? Por conta desse acesso à informação não estar claro? E o que dá para ser feito em relação a isso? A sua pergunta ela é excelente, né? Porque no momento de transição de governo, você vai ter muito mais dificuldade de acesso a um processo do que num período não eleitoral. Né? Antes de, de encerrar o mandato eletivo, se você for pedir cópia integral de um processo na administração pública, ele vai ficar, mas por que ele quer isso? Depois vai, mas por que você também quer isso? Né? Então, nós sofremos, até os advogados, empreiteiros advogados, muita dificuldade de acesso aos processos administrativos. São inúmeros os mandados de segurança para garantir acesso à informação de empreiteiros, de advogados, junto à administração pública. Aliás, inclusive, vocês conhecem aquele sistema SEI, alguns documentos eles botam um cadeadinho ali e você não consegue abrir.
isso você está dando publicidade parcial. Isso não é transparência. Então, nesse sentido, o que pode ser feito e deve ser feito? Essa garantia a acesso a informações, ela é constitucional e infraconstitucional também. E eu recomendo que, durante a execução de uma obra pública, você tenha acesso a esses processos passo a passo, dia a dia. Eu me recordo que eu trabalhei em empresa de engenharia. E quando o processo passava da medição e ia para o tesouro, a gente esquecia aquele processo, sabe? Pô, agora vai ser pago? Depois, se não fosse pago, era uma dificuldade enorme para você conseguir essa documentação. Então, eu recomendo que, mesmo aquelas parcelas pagas, eu recomendo que vocês tenham cópia desse processo. Ah, mas é muito dificultoso. É dificultoso. Ah, mas eles colocam obstáculos e empecilhos. Vão colocar obstáculos e empecilhos. Mas é a segurança de vocês. É segurança, sabe por quê? Muitos processos desses, alheio à sua execução, eles são extraviados. Às vezes você recebeu, trabalhou honestamente, mas esse processo é objeto de uma investigação, de um ato de um gestor público. E você vai ter que responder num processo judicial. E você não vai ter prova. E pasmem, você vai pedir para restaurar um processo desse, para o juiz determinar a busca e apreensão, e esse processo não vai aparecer. Então, é recomendável, é trabalhoso, é custoso, mas é importante, muito importante, você ter toda essa documentação. E um detalhe que você falou, que as medições não estão no processo. Em regra, os antifederativos, eles tratam da seguinte forma. Você tem um processo instrutivo, que é o processo de contratação, fase de licitação e execução de contrato. Ali vão estar os termos aditivos, né? E a medição são instaurados processos separados, que a gente chama de processos de pagamento. Então, sempre que você pedir cópia integral num processo instrutivo, peça os correlatos de pagamentos, que aí vão vir vários processos apensos a esse processo instrutivo, que a gente chama de processo mãe. Né? O processo mãe tem um monte de filetinhos que são os processos de pagamentos. Então, talvez por isso, porque a medição não vai estar no processo mãe. Muito raro. A medição vai estar no processo de pagamento. Então, eu queria saber um conselho que o senhor daria para a pessoa que não sabe sobre isso, o novo empreiteiro no mercado de trabalho, o empreiteiro que está chegando agora. O que ele precisa saber sobre esse tema tão importante? Muito interessante essa pergunta. De fato, a gente pensa que executar um contrato de obra pública, né, contrato administrativo, seria igual executar um contrato de uma obra privada. Né? O empreiteiro novo, ele tem essa percepção que, porque você sai da faculdade, você aprendeu a construir, né? Você não aprendeu a executar contrato de obras públicas. Mas ele precisa, sim, buscar informações específicas, peculiares da administração pública. Porque o contrato de obra pública, o contrato com a administração pública, ela detém várias prerrogativas. Por quê? Quando você está contratando, um empreiteiro novo, com a administração pública, você não está contratando diretamente com aquela administração pública, você está contratando com a sociedade. Por trás disso tem um interesse público, você tem que entregar esse interesse público. Por isso a administração pública ela tem várias prerrogativas. Né? Ela pode alterar o teu contrato unilateralmente. Né? E aí você, poxa, mas eu vou ter que executar mais do que eu previa, eu vou ter que ter mais 25% de capital de giro.
Poxa, eu não esperava isso. Então, na verdade, esperava sim, porque é uma prerrogativa da administração, né? E essa prerrogativa é para proteger os interesses da sociedade, é um interesse público. Então, o contrato de obra pública, é importante que o novo empreiteiro conheça as prerrogativas da administração pública. Quais são as diferenças entre um contrato privado e um contrato público? Porque ele poderá sucumbir se ele não conhecer essas questões. Bom, pessoal, eu agradeço todas as perguntas, a atenção por esse período. Espero que eu tenha passado o recado que vocês esperavam. E mais qualquer dúvida, vocês podem ainda mandar para o canal Jurídico na Escuta da ERJ. Está disponível no site da ERJ.